Olá, crianças, tudo bem? Vamos para mais um vídeo de explicação. Matéria Língua Portuguesa, atividade número 5. Covid-19. É preciso se informar. Nessa atividade, o assunto será a pandemia do coronavírus, Covid-19. Vamos nos informar e ficar prontos para informar as outras pessoas também. Leia a reportagem a seguir. Covid-19. Assintomáticos podem transmitir a doença? Estudos mostram que pré-sintomáticos e assintomáticos transmitem Covid-19. Desde o início da pandemia do Covid-19, cujos primeiros casos surgiram na China, no fim de 2019, o mundo se pergunta: será que quem não desenvolve sintomas pode transmitir a doença? Qual a proporção dessas pessoas, chamadas de assintomáticas, entre aqueles que contraem o SARS-CoV-2? Como já foi dito por inúmeros especialistas, é preciso cautela ao fazer afirmações categóricas sobre a doença. Isso porque cientistas se baseiam em dados e estudos que requerem tempo para serem realizados e avaliados. Não podemos esquecer que o SARS-CoV-2 é um vírus novo. Cientistas vêm se debruçando sobre ele há cerca de apenas 6 meses. Por mais que a tecnologia atual permita que se encurte o tempo da ciência, o método científico exige etapas que não podem ser muito abreviadas, sob o risco de cometermos erros graves. Assim, até o momento, temos mais perguntas do que respostas acerca do comportamento do vírus SARS-CoV-2. Assintomáticos, pré-sintomáticos e sintomáticos. Sabemos que o Covid-19 pode se manifestar de várias formas. Alguns pacientes contraem o vírus e não sentem nada. Outros têm sintomas leves e alguns desenvolvem a forma mais grave da doença, que pode levar à morte. Os fatores relacionados a quadros tão distintos ainda não estão totalmente esclarecidos. Para entender como o vírus pode afetar as pessoas de maneiras diferentes, é preciso separar os pacientes em 3 grupos. Assintomáticos. A pessoa contrai o vírus, mas não desenvolve nenhum sintoma de Covid-19. Em geral, ela só sabe que contraiu o SARS-CoV-2 se realizar o exame que detecta a presença do vírus ou de anticorpos no organismo. Pré-sintomáticos. São considerados pré-sintomáticos os pacientes que se encontram na fase anterior ao surgimento dos sintomas, períodos de incubação, quando o vírus já circula no organismo, mas a pessoa não apresenta nenhum sinal de Covid-19. Sintomáticos, todos aqueles que desenvolvem sintomas que podem ser leves, moderados ou graves. Essa distinção é importante, pois todos os pacientes podem transmitir o vírus, embora os assintomáticos tenham um risco bem menor de contaminar outras pessoas. A recomendação é que todas as pessoas usassem máscaras. Surgiu a partir de estudos que demonstraram que assintomáticos e pré-sintomáticos podem transmitir o vírus, o SARS-CoV-2. Fica no nariz e na garganta, por isso o uso de máscara por todos é importante. Explica Laura de Freitas, farmacêutica, bioquímica e doutora em microbiologia. Também é muito difícil saber quem é assintomático de fato e quem apenas ainda não apresentou sintomas. Os pacientes pré-sintomáticos podem disseminar o vírus sem sequer saber que estão contaminados. Além disso, alguns pacientes têm sintomas tão leves como cansaço que sequer os identificam como sinal da doença. Saber qual é a porcentagem de assintomáticos entre aqueles que contraíram o SARS-CoV-2 é outro desafio. O Centro de Controle de Prevenção de Doenças, CDC, americano, avaliou estudos publicados entre o começo de janeiro e abril de 2020, e a partir do risco de transmissão de assintomáticos e pré-sintomáticos, passou a recomendar intervenções comunitárias para reduzir a transmissão, como isolamento social e distanciamento físico, uso de máscaras e testagem massiva dos indivíduos.
Então, isso consta no site, né, da editora do portal Drauzio Varela. E aí vem a primeira questão. Questão A. Qual o assunto do texto? Questão B. Complete o quadro com as principais informações sobre assintomáticos, pré-sintomáticos e sintomáticos. Letra C. Explique a frase. Até o momento, temos mais perguntas do que resposta acerca do comportamento do vírus SARS-CoV-2, considerando o momento atual que o Brasil e o mundo estão passando. Letra D. Com base no texto, analise se as afirmações são verdadeiras ou falsas e justifique sua resposta. Primeira, em todas as pessoas a doença se manifesta da mesma forma? Vai assinalar se é verdadeira ou falsa e vai justificar. Segunda, o método científico exige etapas que não podem ser muito abreviadas, sob o risco de cometermos erros graves. Mesma coisa, verdadeiro, falso e justificar. A orientação para que os assintomáticos usassem máscara veio após observar que eles podem transmitir a doença. E a última, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC americano, recomenda aglomerações e aproximação social. Vai dizer se é verdadeiro e falso e justificar. Número 2. Leia outra tirinha do Armandinho e responda as questões. A. Pela leitura da tira, explica qual é a dúvida do personagem Armandinho. B. Observe as falas do terceiro quadrinho da tira. Por que se parece tudo bem? Porque a personagem adulta do último quadrinho responde que é sobretudo graças à quarentena. Letra C. O que você sabe sobre o que é quarentena? Então, paramos aqui os estudos dessa página, continuamos na próxima aula. Bons estudos!